Oi, 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 quinto ano! Tudo bem com vocês? Olha aqui, tia Paty, nessa segunda-feira, dia 29 de março de 2021, e hoje nós vamos fazer uma atividade bem bacana. Nós vamos transformar uma HQ em um texto narrativo, ou seja, nós vamos pegar uma história em quadrinhos, né? HQ, H de história, Q de quadrinhos. História em quadrinhos. Nós vamos pegar uma história em quadrinhos e vamos transformá-la num texto narrativo. Você quer ver só como a gente vai fazer? Então você vai fazer o seguinte: você vai pegar então aí o seu livro de português, vai abrir ele aí na página 58 e a gente vai ver essa história em quadrinhos aqui, tá bom? A gente tem então aqui 3 personagens nessa história em quadrinhos, tá bom? Então tá aí na tela para você ver qual é a página no livro de português, tá bom? Essa vai ser a nossa história em quadrinhos que a gente vai transformar em texto narrativo, tá certo? Então o nome da historinha é A Aula de Canto. Perceba que nós já temos um título, tá bom? A Aula de Canto. Então nós temos no ambiente que parece ser a sala da casa deles, no primeiro quadro. Tá vendo aqui? Eu vou colocar aqui o meu mouse para você acompanhar. Ó. O título é A Aula de Canto. E aqui esse ambiente, ó, perceba tudo que tem no ambiente. Para nós podermos transformar esse texto aqui, né? Essa narração aqui em um texto, a gente precisa realmente colocar todos os ambientes. Então, automaticamente temos 2 personagens. Quem serão esses personagens? Até o final da história a gente já vai saber quem são, tá bom? Entra uma menina então, né? E ela tá como, ó. Pá, pé, pipó, pipó. Parece que ela tá musicalizando, porque aqui a gente tem os desenhozinhos de notas musicais. Então ela tá cantando bem alto, bem estridente. E a cara do menino aqui, né, é de assombrar. Aí ele pergunta: ficou doida, menina? O que é isso? Aí ela fala: você não leu o título da história? Aí ele olha pro título e diz: você está fazendo aula de canto? Uma questão, uma pergunta. Com esses olhões arregalados, foi uma pergunta bem, né? Tá fazendo aula de canto? E ela diz: já que você não quer formar uma dupla musical comigo, vou seguir carreira solo. E essa gritaria? Ele pergunta de novo. E ela diz: são os exercícios vocais. Tenho que fazer todos os dias. Ué, quem serão esses 2? Aí o menino chega e começa a falar com um adulto. Ele diz: pai, estou indo morar com a vovó. E ele diz: só se me levar junto. Então a gente chega a uma conclusão. Aqui é uma família, né? São irmãos, esses 2 aqui, né? São irmãos. E aí a menina queria que ele formasse dupla com ela, para eles cantarem juntos. E o que não vai acontecer, né? Pelo que você percebeu. Então nós temos vários detalhes que a gente vai olhar já já, todos com bastante cuidado. Mas antes, vamos saber o que é uma narração? Para a gente saber o que é uma narração, a gente tem que ir lá na página 61, tá bom? Na página 61 a gente tem esse texto aqui, que é uma introduçãozinha sobre o que é uma narrativa, uma narração. Então aqui diz assim: nas HQs, ou seja, nas histórias em quadrinhos, a sequência das imagens, com ou sem texto escrito, forma uma narrativa. E o que é isso? É uma história em que os personagens praticam ações. Então, o texto narrativo é aquele que conta uma história, em geral, uma história bem ampla, mas ele é organizado em situação inicial, conflito, clímax e desfecho, certo? Então ele vai ter uma situação inicial, vai ter um conflito, vai ter um clímax e vai ter um desfecho. O que é a situação inicial? No caso da historinha que nós estamos vendo, a situação inicial é quando a menina entra na sala da casa dela, fazendo exercícios vocais bem altos, a ponto de gerar o quê? Um desconforto, né, no ouvido do irmãozinho. Qual é o conflito? O conflito que ela diz:
É que, já que você não quer fazer dupla comigo, eu vou fazer carreira solo. Esse é o conflito. Qual é o clímax da história? O clímax da história é o momento onde ela diz que vai ter que praticar aqueles exercícios todos os dias, e ele vai até o pai dizendo, eu vou me mudar, vou morar com a minha avó. Né? E qual que é o desfecho? É quando o pai diz, só se você me levar junto, certo? Então a gente tem então a situação inicial, que é aquela parte no texto onde são apresentados os personagens principais da história, e ali você também pode saber quando e onde a história acontece. Então na situação inicial ela vai ocorrer ali nos primeiros quadros. Então a gente está vendo ali nos primeiros quadros que a situação acontece dentro da sala de uma casa, entre dois irmãos, certo? E aí você pode diagnosticar ali se está de dia, se está de noite, né? Então ali a parte inicial é onde são apresentados os personagens principais da história e aonde a história acontece, o local, o tempo, a época, né? Em seguida acontece o conflito, ou seja, as ações dos personagens que vão gerar o texto ou o enredo do texto, a história em si, tá bom? Os fatos principais da história, né, vão vir em decorrência do clímax, que é o momento de maior tensão na história, é o momento de maior assim significado na história, o momento que mais cresce a história, e o desfecho é a parte final, onde acontece a resolução do conflito. Então aqui, nesse pequeno trechinho na página 61, tem como a gente saber as maneiras como a gente vai trabalhar esse texto, tá bom? Mas para você poder transformar essa história em quadrinhos, que você vai criar então um texto sem imagens, para você poder fazer essa transformação, essa transição, você tem que descrever com detalhes o que as imagens mostram, porque senão o texto fica sem sentido. É como se você fosse escrever um texto para uma pessoa que não pudesse enxergar. Como que você poderia escrever esse texto para uma pessoa que não pode ver? Então você vai precisar detalhar todas as imagens com um significado bastante importante nas descrições. Então o que a gente pode utilizar para fazer isso? Primeiro, o local onde os personagens estão. Tá bom? Nós vamos identificar primeiramente esse ponto. Aonde que os personagens estão? Então você pode começar com Era uma vez. Era uma vez dois irmãos, né? Você pode até colocar nome nos irmãos para você identificá-los, né? Era uma vez dois irmãos, a Mariazinha e o Joãozinho. E eles estavam na sala da sua casa, num dia de sol. Ou então numa, sei lá, a gente pode dizer, né? Uma época e um tempo em que eles estão. Depois você vai dizer sobre as expressões faciais, né? Mariazinha entra cantarolando alto e sorridente, com uma voz super estridente, enquanto que o Joãozinho olha para ela com os olhos arregalados e se sente muito incomodado pelo som esganiçado da menina. Tá vendo? Você já tá dizendo que ele ficou incomodado com aquele som. Depois você pode falar sobre o tom de voz. Nessa parte você está dizendo que a voz dela está esganiçada, que ela está gritando, né? Então já dá esse entendimento para a gente sobre o primeiro ambiente, certo? Sobre o início da história. Depois você pode falar sobre o gestual e a postura dos personagens. O Joãozinho ficou irritado com aquilo, ficou bravo, olhou para ela com os olhos arregalados e disse: "O que você tá fazendo, menina? Tá doida?" Sabe? Aí você fala o discurso, né? Fala o diálogo entre eles, mas ao mesmo tempo você mostra a expressão facial, o gestual e a postura do personagem na hora que você está escrevendo o narrativo, certo? E aí você vai definir quem será o narrador da história. O narrador da história pode ser o Joãozinho, pode ser a Mariazinha, pode ser até o pai. Eles irão contar a história do ponto de vista deles, então a história será em primeira pessoa, tá? Ou então, o narrador da sua história pode ser um narrador observador, alguém que não faz parte ali do elenco de personagens. Então, por exemplo,
Eu gosto mais de criar narrativas onde o personagem não tenha contato com o narrador. Então, o meu narrador, na maioria das vezes, o meu narrador, ele é observador. Mas você pode utilizar a visão do Joãozinho ou a visão da Mariazinha. Você vai fazer de conta que você é o Joãozinho ou que você é a Mariazinha. E aí você descreve de acordo com o seu ponto de vista. É bem fácil também, certo? Aí, depois que você já tem o narrador, você vai marcar os temporais. O que são os marcadores temporais? São os eventos que vão acontecer em determinadas épocas. Durante o dia, né? Durante a tarde. Dentro da sala de casa, de dia, à noite, né? Você vai colocar o tempo, em que tempo que aconteceu aquilo. Isso é muito importante dentro da narrativa. E aí, você já tem novamente a nossa historinha em quadrinhos. Então, vamos observar aqui novamente os fatores que a gente precisa definir. O primeiro quadrinho aqui, logo após o título da historinha, ele vai trazer para a gente a situação inicial do texto. Você vai dizer, então, que era uma vez. Eu sei que tá de dia, porque a janela tá aberta e eu tô vendo que tá de dia, né? Então, era uma vez, num dia de sol, 2 irmãos que estavam em casa, né? E de repente, a Mariazinha entra na sala gritando esbaforidamente, né? Aí você vai dar os adjetivos para a ação que ela tá fazendo, né? Então você tem que observar cada detalhe que tem aqui, ou no primeiro quadrinho, para você escrever. É claro que a sua narrativa vai ficar longa, porque você vai ter que descrever os detalhes, então não pode ter preguiça nessa hora, tá bom? Aí depois, o menino, olha a cara do menino. Então o Joãozinho vira para a Mariazinha e diz: ficou doida, menina? O que é isso? Com a voz de assustado. Você tem que dizer o que ele está mostrando no rosto. Com a voz de assustado, né? De incomodado, né? Não sei, você pode dizer para mim depois ali na aula virtual, na sala de aula virtual. Daqui a pouco a gente tá juntinho ali. Aí você me diz o que você acha que ele está empregando aqui com essa expressão facial. E a menina calmamente olha para ele e responde: você não leu o título da história? Né? Aí você tem que se lembrar que quando você vai colocar um diálogo, né, quando alguém vai dizer alguma coisa, né, é necessário que a frase anterior termine com 2 pontos e o discurso dela, né, seja pontuado com um travessão numa outra linha, tá? Na outra linha você dá um parágrafo, coloca o travessão. E ele olha então para o título, né? Então o Joãozinho olha para o título da história com cara de espanto e diz... Aí você coloca 2 pontos. Aí na outra linha: você tá fazendo aula de canto? Né? Diz isso com a cara de assombro, né? Ele tá assombrado aqui, né? Tá assustado, tá surpreso, né? Então você vai decorrendo a história de acordo com os detalhes que você tá vendo. Lembrando que a sua narrativa precisa ter situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Então, a nossa situação inicial acontece com a menina entrando na sala e dizendo para todo mundo que ela vai fazer aula de canto porque o irmão dela não quer fazer uma dupla com ela, né? Então, essa aqui é a situação inicial, tá bom? Aí a gente vai ver o que agora? O conflito. Qual é o conflito? O conflito é esse aqui. Já que você não quer fazer dupla sertaneja comigo, né? Vamos dizer assim, né? Já que você não quer fazer dupla comigo, não quer cantar junto comigo, não quer formar uma dupla musical comigo, então eu vou fazer carreira solo. Tá? Então esse é o conflito. E aí ele começa, né? O conflito continua aqui. E essa gritaria, para ele, ela não está cantando. Para ele, ela está gritando. Então esse aqui é o conflito, né? E aí, e continuando, né, vem o clímax. O clímax é esse momento aqui, ó, em que ele toma uma decisão. Eu vou morar com a avó. Eu não vou ficar aqui nessa loucura. Vou morar com a minha avó, né? E aí, o desfecho é quando o pai diz: tá bom, meu filho, mas me leve junto, né? Então, é uma historinha bem engraçada do ponto de vista de um conflito familiar, né? E é muito legal que você vai poder traduzir todo esse conflito numa forma de texto, tá bom? Então, vai aí começando a fazer esse texto. Esse texto vai ser feito aonde, tia?
vai ser feito no caderno de matéria, tá bom? Então você vai pegar o caderno de matéria de português, vai colocar ali história em quadrinhos para texto narrativo, tá bom? Que é o nome da nossa atividade. Eu vou colocar aqui bem no comecinho, ó, para você se lembrar. Você vai escrever isso aqui, ó, lá na sua atividade, tá bom? Lá no caderno de matéria, você vai escrever isso aqui, ó. De HQ para texto narrativo, páginas 62 e 63. E aí, você vai começar a sua narração. Tia, quantas linhas precisa ter? Quantas forem necessárias para você contar a história, tá bom? Não tem limite de linhas, é livre a criação, tá bom? Você vai utilizar a quantidade de linhas necessárias para discorrer todo o texto narrativo. Tudo bem? Dúvidas, na sala de aula virtual a gente tira todas e pontua cada uma delas, tá certo? Então, ó, beijo pra vocês, até daqui a pouquinho às 8 horas da manhã a gente tá na sala virtual pra gente poder tirar todas as dúvidas e fazer a nossa atividade, tá bom? Então, tchau, tchau e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.